Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 51 e nós vamos ver aqui logo nos primeiros versículos, né? Nos 3 primeiros versículos nós vamos ver que está chamando atenção para ouvir, para estar atento. Então diz assim: ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscam Yahvé. Agora olha, olhai para a rocha da qual foste talhados e para a pedreira de onde fostes cavados. Agora o versículo 2: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Então aqui nós vemos o quê? Que está chamando atenção para que o povo pudesse olhar, para que o povo pudesse ver. Então ele fala 2 vezes olhar e fala para ouvir, porque eles estavam ali, é como que Isaías está escrevendo quando eles estivessem na Babilônia. E eles ali na Babilônia, eles estavam num número menor, porque vários foram mortos, fugiram. Então eles estavam ali na Babilônia, uma nação muito menor. Então, cadê aquela nação grande que habitava ali Israel, que habitava Judá? Então, ele fala assim: ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Vocês estão procurando a justiça, estão procurando a salvação. Então, preste atenção e buscai a Yahvé. Olhai para a rocha da qual fostes talhados. Vocês foram talhados da rocha verdadeira, daquele que é verdadeiro. E também prestai atenção na história de Abraão, vosso pai. Quando o Senhor chamou Abraão, ele chamou Abraão e Abraão já tinha idade e falou que ia ter um filho. E mesmo assim, Sara era estéril. E depois, quando eles já não podiam mais ter filhos, o Senhor deu filhos a eles. Então, olhai para o que eu já fiz. Não fique olhando para a sua situação atual. Olha para o meu poder. Então, amados, isso também o Senhor está falando, não sei qual a sua situação. Mas tem dias que nosso coração está muito apertado e nós temos que olhar para essas coisas. E sabe, eu vou até fazer um adendo aqui. Pessoas que estão sofrendo com a depressão, há uma reformulação cerebral, onde as coisas agradáveis, as memórias boas, elas são difíceis de ser acessadas. É como começa a ter morte neuronal. Então, é importante realmente se tratar, para que possa relembrar das coisas também boas. O nosso cérebro, ele é constituído para que nos defender. Então, para ele nos defender, ele sempre quer lembrar as coisas ruins, para que a gente venha se prevenir para o futuro. Mas isso tudo foi devido à queda. E tudo isso foi formatando o nosso cérebro para viver com medo. Então, nós temos que estar sempre nos dirigindo ao Senhor, lembrando do que o Senhor fez e do que o Senhor fará, para que nós possamos nos alegrar naquilo que é eterno. Tá? Mas quem está em depressão precisa de tratamento. Tá? E não adianta falar para uma pessoa: olha, mas por que você está assim? Você tem isso, você tem aquilo. Isso vai deprimir mais a pessoa. A pessoa está sem condições de olhar isso. Tá? O que ela precisa é de ficar um pouco do lado dela, mostrar que mesmo naquela situação você pode ali estar do lado dela. Tá? Vamos voltar então aqui para o versículo 3 diz: eis que Yahvé confortou Sião, consolou todas as suas tragédias, ele transformará o seu deserto em um Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graça, som de boa música e lindas canções. Então aqui o profeta está falando que quando eles estivessem lá na Babilônia, eles falaram: nossa, Sião, Judá, Jerusalém está toda destruída, acabou-se tudo lá. Mas aqui ele está dizendo que o Senhor vai transformar aquele lugar, vai transformar aquele deserto num Éden e a sua solidão como um jardim do Senhor. O Senhor é aquele que transforma, o Senhor faz renovo aonde a gente não consegue enxergar. E aí ele fala: atendei, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei,
Minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Amados, o que o Senhor sempre quis? Que Israel fosse o testemunho dele nessa terra, por meio ali da retidão, da Torá. A Torá, na palavra original, significa acertar o alvo. E o pecado? O pecado significa errar o alvo. Então, a Torá, a justiça, a lei, a palavra, o Senhor nos dá para que a gente acerte o alvo, acerte a direção. Né? Então, fala, minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Então, você vê a justiça que engloba a salvação, que engloba o amor, vai se tornar o quê? Luz para todas as nações. Por isso que quando Jesus veio, a luz veio, tá? Veio a luz para aqueles que estavam em trevas. Agora, para a gente viver, tem que ser por meio dessa luz. Agora, versículo 5. Eis que minha retidão logo chegará, minha salvação está a caminho, e meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. O Senhor tem um braço forte. O Senhor está falando ali para eles ali, não fiquem tristes, logo a minha salvação virá, logo o meu caminho virá. Sabe, amados, muitos do que estavam ali na Babilônia não chegaram a ver isso, mas eles podiam viver com a esperança no coração deles. Muitas coisas também nós não vamos ver, mas nós, pela fé, nós substantificamos e trazemos para a nossa vida real. Então, pela fé, a gente já traz o reino do Senhor para o nosso coração. Pela fé, a gente já traz a vida eterna para o nosso coração. Pela fé, a gente traz a justiça do Senhor para dentro de nós. Porque assim nós vamos viver uma vida mais leve e tranquila. Nós vamos lançando todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações sobre o Senhor. Então, é isso que o Senhor está falando aqui para o povo. Agora, nós não devemos também ficar na expectativas que vamos tocar, que vamos ver determinadas coisas, mas crer que o Senhor está operando. Quer vejamos, quer não vejamos, o Senhor está operando. Por isso que exercitar a fé é algo importantíssimo para o nosso viver, para a nossa saúde mental, emocional, espiritual e física, tá? Aí ele vai dizer no versículo 6, erguei, pois, aos céus os vossos olhos, e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como mosca. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. Nós nos baseamos muito naquilo que nós vemos, né? Então a gente olha para o céu e fala, nossa, o céu, que imensidão, tão alto. Mas o Senhor fala que tudo isso vai passar, que a terra vai passar. E hoje nós vemos a camada de ozônio, né? Hoje o sol incidindo de forma diferente. Nós vemos a terra também já sendo desgastadas, as geleiras descongelando. Então nós já vemos o ecossistema alterado, né? Então tudo isso está mostrando o desgaste da terra. E ele compara os seres humanos em questão de mosca, no sentido que insetos vivem muito pouco, mas o Senhor permanecerá para sempre. Nessa terra, com esse corpo, nós somos comparados a esse viver muito breve, mas na nossa alma, no nosso espírito, nosso viver é eterno, né? E é isso que nós temos que nos preocupar mais. Por isso que o Senhor fala que o exercício físico para pouco aproveita. O que isso quer dizer? Que as pessoas hoje estão tão preocupadas em ter uma vida de aparência, né? Principalmente com o seu corpo, e não ter saúde, né? Porque ter saúde, para academia ter saúde, fazer essas coisas é importante, porque é o nosso corpo que carrega a nossa alma e carrega o nosso espírito. Um corpo doente, ele não pode expressar uma alma alegre nem um espírito ativado. Porque quem que fica sentindo dor fica feliz. Quem que fica sentindo dor quer pregar o evangelho. Quem que sente dor quer realmente fica bem-humorado. Então, altera o nosso comportamento, tá? Então, estar doente
é uma forma de alterar também o nosso comportamento. Então, temos que cuidar do nosso corpo, tá? Aí depois vai dizer o versículo 7, ouviu-me vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Não temais as injúrias dos homens, não fiqueis apavorados com seus insultos. Imaginam eles ali na Babilônia, deviam falar, nossa, o Deus de vocês, em que abriu o mar vermelho, fez tudo aquilo. Agora vocês estão aqui, ó, vocês nem terra têm, nem templo têm. Estão aqui, ó, de escravos, de cativos. Então ele está falando, não olha para esses insultos, olha para quem eu sou. Então, amados, tem fases na nossa vida que a gente vai passar por isso, sabe? Nós, seres humanos, muitas vezes a gente está numa fase boa ou numa fase ruim, a sensação que aquilo é permanente, e nada é permanente, nada é permanente. Tudo é passageiro, assim como as estações do ano. Entre uma estação, termina aquela estação. Na nossa vida também tem estações de ano. Então, naquele período, vamos usufruir daquilo que o Senhor nos dá para aquele período. Exercitar a fé para aquele período. Então, aqui, Isaías está já animando, consolando eles do que eles iam passar e de como eles deveriam se agarrar à justiça e às promessas de Deus. Versículo 8. Com certeza a traça os devorará como uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos, como devoram a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então, não olhais para as coisas passageiras. Até muitas vezes uma roupa que a gente não quer usar muito para ela não se gastar, ela se gasta. Um carro que você compra, só de você tirar ele da concessionária, ele já desvalorizou. Então, veja, amados, quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas, a gente fica mais miserável do que as pessoas do mundo, tá? Agora, vamos ver o versículo 9. Começa uma outra seção aqui desse capítulo, que é a súplica, a ação salvadora de Deus. Olha que interessante como começa esse versículo. Diz assim, desperta, desperta, arma-te de força, braço de Yahvé, desperta, como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho? Para quem eles estão falando esse desperta? Eles estão falando aqui, é como uma oração ao Senhor. E é estranho, né? A gente vê falando assim para o Senhor, desperta, desperta. Nós vimos nesses primeiros versículos, o Senhor falando que é justiça, que é força, que vai fazer cumprir o seu propósito. Mas aqui, logo que o Senhor fala, aqui vem a oração deles. E é interessante que nós vemos isso também quando o Senhor falou por meio do profeta Natan Davi. Davi foi no templo e orou e falou, Senhor, faça-se cumprir a tua promessa. Daniel, quando viu que se cumpriu 70 anos na Babilônia, foi no templo e orou. Não foi no templo, que não tinha o templo do Senhor, né? Mas Daniel orou ao Senhor. E ali ele orou pedindo para que o Senhor cumprisse a sua promessa. Nós também não temos o versículo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e nós não oramos em cima desse versículo. Então, amados, é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão orando em cima da palavra do Senhor. E olha, e eu fico assim, impressionada e ao mesmo tempo curiosa, como eles com autoridade fazem essa oração. E eu não faria dessa forma, porque parece que eu estaria desrespeitando o Senhor. Mas olha a intimidade que o profeta aqui está demonstrando junto ao Senhor, e essas palavras ele recebeu do próprio Senhor para estar incentivando o povo. Então o Senhor hoje nos convoca a nós orarmos pelos cumprimentos da promessa de Deus. Eu lembro que muito tempo atrás eu orava Maranata, eu cantava Maranata vem Jesus, né? E eu chorava quando eu cantava esse hino, né? E também na oração do Pai Nosso fala, venha o teu reino.
Então, é um pedido para vir o reino do Senhor. Então, amados, o Senhor nos dá essa liberdade de orar em cima da sua palavra, de pedir o cumprimento da palavra do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa nação. Poxa, como a nossa nação está longe do Senhor. O carnaval é uma festa onde todos os demônios são soltos e é o país que mais curte carnaval, é o nosso país. É o país que mais é o país que diz que é cristão, mas é o país que mais vê Jesus, vê Deus, vê a Bíblia como algo assim pequeno. Porque a maioria dos cristãos não conhecem a palavra, não se aprofundam, não querem ter o estilo de vida de Cristo. Então, nós devemos orar nesse sentido para que o Senhor venha derramar a sua misericórdia sobre o nosso país, sobre a nação, sobre a nossa família. Então, nosso coração de ser mais um coração de oração, né? E aqui diz assim: desperta, desperta, arma-te à força do teu braço, desperta como nos dias antigos, porque ele está falando como o Senhor abateu o Egito. E aqui também, quando fala de Raabe, era uma expressão de despedaçar. Não quer dizer da Raabe daqui, não. Era uma expressão de despedaçar, como foi despedaçado o Egito, como foi despedaçado o Faraó. Vai também ser despedaçado a Babilônia, tá? Não é, a versículo 10, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Então, sim, esse é o nosso Deus. Então, esse é o nosso Deus que fez tudo isso. Imagine quando o povo estava ali de frente para o Mar Vermelho. Eles imaginavam que o socorro de Deus seria abrir o mar, e foi o socorro de Deus abrir o mar. O socorro de Deus vem de forma, de lugares e de maneiras que nós não esperamos, que foge da linha do nosso raciocínio. Assim retornarão, versículo 11, assim retornarão os que foram libertados por Yahvé, chegarão a Sião bradando de júbilo, trazendo consigo a alegria eterna, o gozo e a alegria os acompanharão para sempre, e a dor e os gemidos não mais existirão. Então, assim, né, virão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando. Eterna alegria os coroará, dizendo que eles voltarão para Sião e ali serão estabelecidos novamente em Sião. O versículo 12 nos diz, né? Eu mesmo sou aquele que te consola. Você vê, né, que nesse início dessa parte do versículo 9 começa, né? Desperta, desperta. E aqui o Senhor está respondendo, olha. Eu mesmo sou aquele que te consola. Amados, esse consola aqui é aquele que vai fazer cumprir a promessa. Não é só consola de passar a mão no ombro, de te abraçar, de te carregar. É aquele que vai fazer cumprir a promessa. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? Então, quando a gente vê várias coisas acontecendo, né? Quem somos nós para temer essas pessoas? E ele está falando aqui para o povo que estava nessa Babilônia. E hoje nós estamos numa Babilônia. Nós estamos no meio de um povo totalmente longe dos preceitos de Deus. Nós, o povo de Deus, nós estamos vivendo essa mesma coisa que o povo de Israel estava vivendo, tá? E ali vai te dizer no versículo 13, e te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele te criou e modelou, aquele que estendeu o céu e fundou a terra. Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor, que vive imaginando destruir-te? Então, o que nós estamos visualizando todos os dias, né? Os exilados e cativos muito rapidamente serão colocados em liberdade, e em cadeias não haverão de morrer no exílio, não descerão à sepultura. Olha o que ele diz aqui: o seu pão diário jamais lhes faltará. O Senhor está cuidando de cada um dos seus, de cada um de nós. E aí nós temos que aprender, e eu falo isso principalmente para mim, a viver no descanso do Senhor,
tá? Nós vamos sim trabalhar, vamos nos esforçar, vamos fazer tudo o que tem que fazer, mas aprender a viver nesse descanso do Senhor. Pois eu sou Yahvé, teu Deus, que agita o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. Yahvé dos exércitos, o Eterno, é meu nome. Nosso Deus é o Eterno. Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a minha sombra, com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e estabeleça nova terra e declare a Sião: eis que tu és meu povo. Aqui está se referindo quando eles iam voltar da Babilônia, mas também está se referindo aqui aos novos céus e à nova terra, a nova Jerusalém que vai descer do céu. E essa é a nossa esperança, né, amados? Essa é a nossa grande esperança desse novo céu, dessa nova terra, de nós retornarmos à nossa Jerusalém espiritual. Amados, agora nessa segunda parte, ou melhor, nessa terceira parte, que vai do versículo 17 até o final, é agora o Senhor falando para Jerusalém despertar de todo o mal que eles vêm fazendo, porque o Senhor veio falando de profetas em profetas com eles, e eles continuaram andando pelo mau caminho. Lá no deserto, quando o Senhor falou para Moisés, para o povo cumprir a lei, eles falaram: pode falar que nós cumpriremos. Mas não demorou para, mesmo no deserto, já não cumprirem. Então, isso demonstra que nós não conhecemos quem nós somos, nós não conhecemos nosso coração, e a gente acredita aí que a nossa palavra tem poder. Olha, é a palavra de Deus que tem poder em nós. E aqui o Senhor que vai falar: desperta, Jerusalém. Tá? Agora, pois, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da generosa mão de Yahvé bebeste o cálice do seu rigoroso juízo. Tomaste até a última gota da taça que os faz os homens cambalearem. Então, aqui ele vai falar como se fosse uma embriaguez, mas é uma embriaguez que o povo está mediante o juízo de Deus sobre eles. Então, nessa embriaguez, ele compara ainda que de todos os filhos que ela teve, ele compara como uma mulher que teve filhos e que ela se embriagou e ela fica jogada e as pessoas nem têm dó dela. Antigamente, eu não sei hoje em lugares mais longínquos, mais assim, ermos, né? Mas antigamente, quando eu era pequena, geralmente os homens ficavam no bar bebendo até tarde. Muitas vezes haviam famílias que iam ter que buscar o pai embriagado para levar para casa. Então aqui está dizendo aqui, ó, de todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza, nenhum que segure sua mão com carinho, dentre todos os filhos que criou, quer dizer, que a traga de volta, né? Essa dupla desgraça te sobreveio. Quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada, quem poderá consolá-la? Então está dizendo assim, olha, que os povos em redor não tiveram um pingo de dó. Viram toda aquela destruição de Jerusalém e nem tiveram dó, nem pensaram em socorrer. Então o Senhor está falando que só Ele é capaz de fazer isso. Vem o juízo de Deus para que as pessoas possam olhar para dentro e olhar para o alto. E não viver revoltados, mas muitos, mediante o juízo, vão ficar mais revoltados ainda, que hoje nós estamos vendo muito isso, né? Aí vai dizer: eis que os teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas, como antílopes capturados nas redes, quer dizer, os filhos de Jerusalém, né? Portanto, ouvi isto, ó aflita e embriagada, ainda que não seja com vinho. Não é com vinho. Aqui não está falando de vinho, mas está falando da situação que eles estavam. E agora eles estão embriagados pela descrença, pela luta que estão passando. Então, eles ali não têm esperança. Quando a gente perde a esperança naquilo que é verdadeiro, nós ficamos embriagados. Nós ficamos jogados pelos cantos. Assim declara o teu soberano, o eterno Yahvé, teu Deus, que vai à frente do teu povo, para defendê-lo.
Em verdade, haverei de tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice da minha ira. Tu não tornarás a tomar dele jamais. Então, aqui está falando que o Senhor está disciplinando eles, mas que o Senhor vai tomar esse cálice de volta. Entretanto, eu mesmo colocarei nas mãos dos teus perseguidores. Eu vou pegar esse cálice e vou pôr na mão daqueles que te perseguiram. E ele sim cai e fica prostrada para que possamos passar sobre ti. Eles sim ficarão prostrados. E tiveste que fazer das tuas costas estrados como uma rua para passarem os teus adversários. Então, eles sim permanecerão prostrados. O Senhor disciplina quem ama, assim como nós fazemos com os nossos filhos. E em Hebreus diz para que a gente não desmaie mediante a disciplina, para que nós não fiquemos embriagados mediante a disciplina. Que o Senhor possa nos dar discernimento da palavra dele e que nós possamos olhar, para a justiça e viver pela fé. Amém? Amados, se essas mensagens têm edificado a tua vida, você pode estar curtindo, compartilhando, porque quando você curte, compartilha, quando você comenta, o YouTube, ele vai divulgar, ele permite divulgar para outras pessoas. Se você não faz isso, não adianta só eu falar aqui. Então, não custa nada você aí clicar e curtir. Se não sabe curtir, pergunta para alguém como curte. Se não sabe compartilhar, pergunta para os universitários como faz isso. Tá bom, amados? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.